daquela coletânea do Cefes, Direitos Sociais e Competências Profissionais. E esse texto ele foi escrito pelo Maurílio Castro de Matos, tá? Como é que a gente vai fazer o nosso estudo aqui agora? A gente vai abordar assessoria e consultoria a partir desse texto, tá? Da coletânea Direitos Sociais e Competências Profissionais do Cefes, ok? À medida que vocês quiserem, né, que colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão, vocês podem escrever ali no chat, né? E a gente vai respondendo aqui. Vou centrar mais na questão da assessoria e consultoria, tá? É claro que o texto ele vai adentrar em algum momento nessa condição da supervisão técnica, né? Como ele está falando aqui, e das auditorias, mas não pretendo dar ênfase aqui, porque, né? E como eu falei, eu estou pegando ali os temas do concurso. Muita gente se questiona se assessoria e consultoria é a mesma coisa, porque se vocês repararem, no serviço social a gente sempre usa os dois termos juntos, né? A gente está sempre falando assessoria, consultoria. Na verdade, a gente faz isso não porque eles sejam a mesma coisa, né? Mas eles terminam representando processos, né, de que o serviço social se vale para estar atuando, né, digamos, vou colocar assim no geral, mais adiante a gente pode dar outra definição melhor, mas a assessoria e a consultoria, ela funciona no sentido de dar apoio às equipes, né, de determinada instituição, em determinada ação. E aí, eu queria falar com vocês algo que, né, também vai ajudar a clarear aí o entendimento de vocês, né? Porque quando a gente fala desse aspecto da assessoria, a gente está falando, né, da capacidade, né, o profissional que vai estar dentro daquela equipe, né, criando assim uma, digamos, uma elucidação do trabalho a ser feito. Então, ele vai ter mais uma função, a gente vai até ver aqui o Maurílio falando que assessoria não significa supervisão, mas o assessor é aquele que vai indicar o caminho, aquele que vai interagir, né, para uma equipe que está executando. Então, não é o assessor que está executando. O assessor ele está conduzindo, orientando uma equipe, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de consultoria, a consultoria, né, é o profissional realizando o trabalho, né? O consultor ele põe a mão na massa, seja junto com a equipe que o contratou, seja fazendo o trabalho pela equipe como sendo, né, um braço a mais. Mas essa distinção, sabe? Ela muitas vezes vai ficar até subentendida, porque ora alguém pode estar orientando, possa estar executando, daí que é importante a gente entender esse processo da assessoria e consultoria. Mas aí alguém pode estar se perguntando assim, Cláudia, cliquei aqui, estou vendo que a Débora entrou, depois a Débora vai pegar o início da aula, tá? Lá pelo YouTube, fica gravado, vai assistir a explicação de como que a gente vai funcionar, né? As segundas, com o preparatório de São João de Meriti, e às quintas a gente vai continuar com o preparatório para prefeituras. E alguém pode estar se perguntando, mas o tema da assessoria e da consultoria cai em prova de concursos para prefeituras? Com certeza.
A gente pode dizer, né, que as prefeituras são as que mais trabalham com assessoria e consultoria, dada a natureza executiva que as políticas públicas municipais têm, principalmente, né, de estarem na operacionalização, na efetivação, né, de muitos direitos sociais, né? A gente já tem assessoria e consultoria para os conselhos das políticas públicas, a gente tem assessoria e consultoria para os conselhos de direitos, a gente tem assessoria e consultoria, né, para as equipes que atuam nos CAPs, né, fazendo lá um papel, né, de discussão de casos. A gente lida, né, muitas vezes com um consultor na área da assistência social que atua dando apoio para as equipes de proteção social básica, equipe de proteção social especial, né? Isso eu estou falando da área da assistência social, sem entrar naquilo que é, né, o aspecto da assistência da saúde, né, de outras pastas que estão também aí importantes. Então, é importante a gente considerar que esse tema não veio parar, esse tema não veio parar aqui no nosso preparatório para prefeituras à toa, né? Ele tem aí, sim, ele aparece em muitos concursos, tá? E é importante que vocês estejam atentas a essa realidade. E como, né, que essa condição da assessoria e da consultoria chega para os assistentes sociais, né? E aqui o autor, ele vai dizer que pelo menos por dois aspectos isso começa a aparecer, né? Primeiramente, ele vai dizer aqui, né, que a capacidade intelectiva que as assistentes sociais vêm tendo, né, são profissionais que notadamente, né, como ele diz, estão envolvidos na docência e terminam também indo para o espaço da assessoria, né, diante dessa capacidade intelectiva, né, que faz com que eles disponibilizem conhecimentos acerca das políticas sociais, das áreas de mobilização, né? Então, eles têm um conhecimento teórico, vamos dizer assim, e a partir desse conhecimento, eles conseguem, né, estar ali realizando essa função de assessoria. Mas o Maurílio também vai dizer que existe uma condição. Pessoal, a colega está falando que não consegue ouvir. Escrevam para mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Estão me ouvindo sim, que lá no YouTube a colega está dizendo que viu duas questões de consultoria da banca Consulplan. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Aparece já em concurso. Então, a primeira razão que o serviço social entra nesse ramo da assessoria e consultoria, né, é essa capacidade intelectiva, né? A colega está falando que o áudio está normal. Então, vou pedir para a colega aí ajustar o seu áudio para que ela possa escutar. E a segunda razão, né, com que os profissionais adentram nessa área é aquilo que ele vai falar aqui, né? É a busca da efetivação do projeto de formação profissional ou como alternativa de trabalho. A gente está vivendo uma era, né, daquela lógica da empregabilidade no sentido, né, de pessoa jurídica, né? A era dos PJs, né? A gente viu até recentemente um caso aí de uma prefeitura que queria contratar assistente social como microempreendedor individual, e aí o conselho da profissão se posicionou, né? Mas a gente sabe que isso hoje no mercado de trabalho, cada vez mais eles querem pessoas, né, que sejam PJ, né, fugindo dos encargos sociais. Então, muitos profissionais, em busca de oportunidade, terminam adentrando na assessoria e consultoria, né, para que eles possam aí ter aí essa condição, né? A gente está vivendo aquela... Daqui a pouco isso passa, eu acho, né? Mas o mercado de trabalho continua difícil, então
essa lógica do trabalho autônomo, né, do escritório de serviço social, tudo isso, né, vem dentro desse lastro da assessoria e da consultoria, fazendo com que o profissional, né, ele possa aí ter essa inserção no mercado, né, atuando aí dentro dessa condição. Então, o que o autor está dizendo, né, que é necessária uma reflexão conceitual, né, obviamente, de assessoria e consultoria, né, ele tem um fundamento, né, não é uma ação, não é... Oh, a colega está falando também, está ouvindo. Não é simplesmente uma função, tem ali a sua base conceitual, né, e que tem até os seus problemas e a riqueza, né, que essa possibilidade pode estar aí trazendo. Então, essa temática, né, ela não é recente, né, embora a gente tenha falado muito, mas o autor diz que desde os anos 70, né, já se trabalhava com a assessoria e consultoria no serviço social, né? Ele vai remeter à lógica, né, da intervenção dos serviços sociais e políticas sociais públicas e privadas, né, que desde os anos 70 já criava aí essa condição do serviço social estar atuando nesse aspecto da assessoria e consultoria. Como? E aí ele vai dizer aqui, né, que essa atuação, né, se dava a partir de entrevistas com assistentes sociais que se julgam assessores, né? A pessoa está ali, né, adotando dentro de uma equipe uma função que ela julga ser de assessoria, né? Então, ela já tem aí, né, incorporado, né, dentro da sua lógica de atuação. E nos anos 80, o autor vai dizer também que um texto escrito por Balbino, Tony Vieira, né, falava ali da assessoria e consultoria pelo viés da supervisão. Hoje isso não é mais possível, porque a gente já tem, né, a partir da lei de estágio, o serviço social também tem, né, a sua resolução 533. A gente já viu aqui no nosso curso que precisa ser hoje profissional do quadro. Então, não pode ser o assessor ou o consultor para ser aí o supervisor, guardando as devidas proporções, que a gente já conversou aqui, né? Mas a pessoa está ali no quadro efetivo e é uma vinculação só essa questão da consultoria. Então, a gente, né, não vai adentrar nesse mecanismo, mas, assim, o que não faz parte do quadro institucional é o que diz a resolução. Não pode ser supervisor, né, de estágio. Então, a gente vai ter aí, nos anos 90, um boom dessa temática, né, por conta exatamente do contexto da reestruturação produtiva, da reforma do aparelho do Estado, que reorganizou as instituições, né? Então, aquela lógica, né, que à medida que retrai os postos de trabalho para o assistente social, à medida que existe, né, ali um sucateamento das políticas sociais, né, os assistentes sociais vão perdendo aquele recrutamento para fazer parte do quadro, né? E aí ele é convidado a participar por meio desse viés da assessoria e da consultoria, tá? É claro que a gente não pode olhar para a assessoria e para a consultoria somente pelo viés da precarização, sabe? A gente precisa também entender que é legítima essa atuação, tá? Existe pertinência, né? Obviamente, mas a gente não pode desconsiderar esse processo também que hoje está tangenciando, né, essa condição da existência da assessoria e da consultoria. Até aqui está claro para vocês, pessoal? Alguém quer escrever aí, tanto no chat do Zoom, quanto aqui no chat do YouTube, alguma condição aí que eu falei, que vocês gostariam de ter aí
mais claro para vocês? Senão a gente vai avançando aqui, tá? Então, só resumindo, então, aqui a partir do que o próprio autor está falando, historicamente, o exercício de assessoria está ligado ao status quo que essa função tem, tá? Que está ligado ao reconhecimento intelectual que se dispensa ao assessor, né? O assessor e o consultor, em geral, são pessoas reconhecidas pela sua experiência, pelo seu acúmulo de conhecimento, né? É alguém que vai ali, né, emprestar o seu conhecimento para que aquela equipe possa avançar, né? E criar ali um adensamento de entendimento da sua prática, né? Então, é importante que a gente não caia no modismo e neguemos outras ações profissionais também importantes, como o trabalho com comunidades, movimentos sociais, né? É um alerta do autor. Então, essa condição da assessoria e da consultoria, né? Ela não vai ser apenas, né, uma questão epistemológica, né, como ele lembra, mas é importante entender que ela tem uma reflexão, né, de produção teórica, tá? E que pode ser até advinda de outros campos de saber, né, de outra área de conhecimento, como, por exemplo, da administração de empresas. Né? A administração de empresas tem um vasto conteúdo sobre assessoria e consultoria, né? E, obviamente, né, dentro daquilo que é a referência que esse ramo do saber detém, né? O serviço social, obviamente, vai trazer para o debate a assessoria e consultoria sempre alinhado ao seu projeto ético-político, né? Entendendo aí que a gente precisa estar, né, também pensando nessa prática articulada com os normativos profissionais. Então, para entender, né, a assessoria, o autor vai buscar aqui em Ferreira um conceito. Ele vai dizer que a assessoria é aquela ação que visa auxiliar, ajudar, apontar caminhos. Veja só, o assessor ele não está aqui botando a mão na massa, né? Ele está auxiliando uma equipe, ele está ajudando, ele está ali, né, buscando encontrar caminhos para que possa estar ali, né, fazendo uma condição de, né, indicar ali, né, da base para aquela equipe. Agora, olha só, não sendo o assessor um sujeito que opera a ação, né? Eu comecei aqui a aula dando já esse spoiler adiantado, né? Esse spoiler para vocês do que era exatamente assessoria, do que era consultoria, né? Para dirimir já de início qualquer confusão, né? Então, o assessor, como diz aqui o Maurílio, ele é um propositor, né? E aí ele vai citar aqui agora. Não. Assim, definimos consultoria, assessoria consultoria como aquela ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimento na área, que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da realidade. O assessor não é aquele que intervém, deve sim propor caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que assessora, e esses têm autonomia em acatar ou não as suas proposições. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar claramente as suas proposições. Então, ele, ao mesmo tempo que define, né, isso aqui é uma citação do próprio Maurílio citando Maurílio, ele vai trazer uma condição da gente também entender a característica, né? Porque o assessor, ele não é alguém que não teve oportunidade de trabalho e foi ali aventurar de trabalhar, né, prestando serviço. Não, ele é alguém estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar claramente as suas proposições. Daí que eu estava falando, que a gente não pode olhar só pelo aspecto da precarização, né, essa questão
da assessoria e da consultoria, né? Aí agora ele vai trazer a questão da consultoria. Consultoria, né, vem da palavra consultar, que significa pedir opinião. Portanto, consultoria é mais pontual que assessoria, que remete à ideia de assistir. Devido à pequena diferença entre assessoria e consultoria, né, trataremos nesse artigo os dois processos de forma indistinta, né? Então, é isso. Ele criou uma distinção, primeiramente, mostrou o que é assessoria, mostrou aqui o que é consultoria. Mas é uma diferença que muitas vezes não fica tão nítida, né? Então, ele vai tratar sempre os dois aqui, né, como se fosse partes da mesma moeda, né? Sempre alinhando assessoria e consultoria. Mas ele traz aqui uma fala de Vasconcelos para a gente entender um pouco mais o que é essa questão da consultoria. Frequentemente, para que uma equipe ou assistente social solicite um processo de consultoria, é necessário que já tenha passado, ainda que precariamente, pela elaboração de um projeto de prática, objetivando com a consultoria respostas para aquelas questões pontuais que dificultam o encaminhamento do mesmo. Então, aqui, nessa fala aqui da Vasconcelos, eu reitero aquela minha fala aqui no início, que a consultoria tem um aspecto mais do fazer, né? E, minimamente, para alguém ser um consultor, ele já tem que ter passado, né, por uma experiência de criar, né, uma solução dentro de uma determinada realidade, dentro de uma determinada prática profissional. O que não pode é a pessoa aventurar, né, nessa ação da consultoria, porque ela não vai ter o novo para apresentar para aquela equipe. Ela não vai ter, né, as ferramentas que ela mesma já experimentou, que ela conhece, né, para efetivamente estar trazendo uma contribuição, né? Então, aqui novamente a gente vê, ao mesmo tempo que define a consultoria, também características, né, que precisam ter para esse exercícios naquilo que é necessário, né? E ainda ele traz outra citação aqui da Vasconcelos, que os processos de assessoria são também solicitados tanto por uma equipe como por indicação externa. Eu vou fazer aqui um pequeno comercial do meu curso Assessoria e Consultoria, que eu explico, né, como isso acontece, né? Porque a gente pode ter uma consultoria e assessoria, né, interna como externa. Como isso acontece, Cláudia? Olha, alguém pode fazer parte do quadro, né? Mas aquela pessoa, ela já está numa condição assim, digamos, sênior, né? Então, ela vai fazer mais uma ação de assessoria da equipe que ela faz parte, indicando o caminho, pela sua experiência, por aquilo que é o acúmulo, né, de conhecimento. Então, essa seria uma ação interna. A pessoa está dentro da equipe, mas está fazendo uma função de assessoria e consultoria. Um outro aspecto é que é perfeitamente possível, e talvez é o que a gente mais conheça, é esse aspecto externo, né? É a contratação de alguém de fora, tá? Daquele quadro, para fazer esse papel de assessor e consultor dentro dessa equipe, tá? Então, isso são alguns pontos, pessoal, que, assim, é importante vocês entenderem o funcionamento, como que se realiza, mas é também pontos que caem em concurso, tá? Porque vocês estão vendo aqui que são pontos chaves aqui do texto, e como boas concursandas que vocês sabem que são dessas situações que brotam as questões que vão lá, né, criar um nível de dificuldade dentro dos concursos, ok? Então, as assessorias são solicitadas ou indicadas, na maioria das vezes, com o objetivo de possibilitar a articulação e preparação de uma equipe para a construção do seu projeto de prática por meio de um expert, que venha assisti-la teórica e tecnicamente, tá? Aí, né,
ele faz a ressalva, ó, mas a assessoria não é sinônimo de supervisão, tá? Porque como a supervisão profissional caiu em desuso no serviço social desde os anos 70, né? Esse texto aqui, pessoal, é do ano. Esse texto aqui da coletânea Cefés, ele é do ano entre 2008 e 2009. Por que eu estou trazendo essa lembrança? Porque, por exemplo, hoje, a supervisão profissional, a gente sabe que é uma realidade dentro dos CAPSs, dentro dos CAPSIs, né? Dentro do Centro de Atenção Psicossocial, né? Que seria aquela pessoa que vem para discutir o caso, né? Os casos as equipes matriciais ali, as equipes de referência, atendem, né? Isso muitas vezes também acontece no acolhimento institucional, tá? Porque é como dar ali um apoio para aquela equipe que está no cotidiano, entender os casos. Então, naquele momento de elaboração do plano de atendimento individual, naquele momento de elaboração, né, dos encaminhamentos, temos a supervisão profissional. Essa supervisão profissional aqui, né, por isso que a gente precisa datar muitas vezes o texto, né? Porque essas situações de supervisão profissional que eu estou aqui falando para vocês veio crescente no lastro da regulamentação dessas políticas, né, da área da saúde, da assistência social, né? E ele está falando aqui de algo que acontecia, né? E que no momento que ele escreve o texto já não estava mais tão em voga. Eu passei a fazer supervisão profissional desde 2017. Por quê? Eu vi a prática, por exemplo, de Portugal, dos Estados Unidos. Lá, essa prática da supervisão profissional é muito corrente, né? Essa ideia de ter o assistente social, né, fazendo o seu trabalho, mas ter alguém mais experiente ali discutindo o caso, orientando. Isso, em determinado momento no Brasil, ficou de desuso, como o Maurício aqui fala, mas que, felizmente, aí, dentro de determinadas políticas públicas, isso, né, foi recuperado, mas com essa finalidade de dar suporte a essas equipes. Mas é o que ele está lembrando, né? A assessoria não é sinônimo de supervisão, né? Muitas vezes, né, até dentro desse quadro, desse aspecto que eu estou falando aqui, de discussão de casos, né, não é aquele que vai fazer assim a leitura se o profissional está fazendo certo ou se o profissional está fazendo errado, né? É o profissional que virá para expandir o entendimento, para ter soluções para os casos. Compreendem a diferença? Fica claro para vocês? Tá? Então, assessoria não é sinônimo de supervisão, né? E aí eu vou fazer uso aqui da citação que diz assim: o que distingue a assessoria da supervisão é sua natureza temporária e eventual. O supervisionado procura o assessor quando precisa. Em geral, é isso. E ampla liberdade do assessorado em aceitar ou não, em seguir ou não as indicações do assessor. Mais do que supervisor, a assessor tem uma autoridade de ideias ou de competência, não de mando. É isso, né? Tanto o assessor quanto o consultor, eles vão indicar o caminho. Agora, né, as equipes, obviamente, vão seguir aí, né, aquilo que é a sua autonomia de decisão, tá? Então, a assessoria não é sinônimo de toda e qualquer ação extensionista, né? A gente precisa entender também que o trabalho, né, ali da extensão universitária, né, ela não pode ser confundida com assessoria e consultoria. Por quê? Né? Dentro da ação extensionista, dentro de um projeto de extensão, tem os alunos, tem os professores, tem os servidores, né, ali das universidades, que estão dentro de um propósito da própria universidade de prestação de serviço. Isso não é nem mesmo assessoria e consultoria. Aí alguém fala assim para mim: ah, Cláudia, e quando o projeto de extensão é de prestar assessoria e consultoria? Ah, calma aí, né? Mas ainda assim a gente precisa entender. Por exemplo, não é nem do serviço social, mas, por exemplo,
dentro dos núcleos de prática jurídica, que até o serviço social faz parte, né? Nos casos de mediação de conflitos, né? Aqueles projetos de extensão de empresa júnior, né? Isso é assessoria e consultoria, né? Mas, obviamente, o caráter da extensão, né, é o que vem primeiro. A assessoria não é necessariamente trabalho precarizado ou temporário, né? Isso aqui eu já falei para vocês, né? Mas eu vou aqui ler o que o autor falou para ampliar aqui nosso entendimento. Muitas das organizações empregadoras, públicas e privadas, têm contratado profissionais para a prestação temporária de serviços, sem vínculo trabalhista. Isso, muitas das vezes, tem sido chamado de assessoria, mas nada mais é que uma estratégia de burlar os direitos trabalhistas, já que os contratos, na realidade, exercem ações, não desenvolvendo na prática nenhuma assessoria e consultoria, né? Bom, ele foi super lúcido e claro, né? A assessoria no serviço social não é abandono do trabalho assistencial, né? Bom, a gente não pode menosprezar o trabalho profissional junto aos usuários, né? A assessoria é uma outra frente e que não vai substituir o trabalho assistencial. A assessoria não é mera militância política, né? Obviamente, a participação política, né, que muitos assistentes sociais têm, termina, né, ali também levando a ser assessores e consultores, mas é diferente de uma entidade de mobilização política, né? Ainda que essas ações se interrelacionem. As possibilidades de atuação na área da assessoria, elas também estão norteadas pela Lei 8.662, tá? A Lei de Regulamentação, e vão estar ali, né, nas competências, né, são pelo menos duas, né? Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas no inciso 2 desse artigo. E também prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais na coletividade. Tem atribuição privativa? Tem, né? Aí o terceiro inciso. Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas ou outras entidades em matéria de serviço social, né? E aí, né, ele vai dizer que, a partir disso, né, temos trabalhado com a perspectiva de que existem, na atualidade, 3 frentes de assessoria em potencial a serem desenvolvidas ou aprofundadas pelos profissionais de serviço social, né, que são essas 3 aí que foram citadas, tá? Ele vai dizer, tá, que, até citando o Vasconcelos, né, que, a partir de uma reflexão sobre a dicotomia entre teoria e prática na profissão, né, tem que ter a preocupação com o projeto profissional competente, né, que vai se posicionar contra o avanço do projeto neoliberal, né, e que precisa ter uma demonstração de articulação concreta entre academia e meio profissional, né? Lembrando que ele escreveu lá em cima, assessoria, consultoria não é precarização, né? E precisa estar vinculado ao projeto ético-político. Então, não é cair no pragmatismo da ação, desconsiderando essa articulação, né, com o campo teórico, tá bom? Na perspectiva de Vasconcelos, né, é preciso, né, ter também essa ação reflexiva no que tange a esses trabalhos, né, que são desenvolvidos aí nessa frente da assessoria e da consultoria. E aí eu vou citar aqui de novo o autor, porque ele vai falar aqui umas coisas interessantes, né, que eu já citei aqui, mas é sempre bom olhar a fala do autor, que ele vai dizer assim, eu estou aqui nesse
Aqui, ó, tá vendo meu cursor? Atualmente, várias são as experiências de assessoria prestada por assistentes sociais aos diferentes sujeitos envolvidos nessa área, como, por exemplo, os gestores públicos, privados e filantrópicos, aos conselhos tutelares, conselhos de direitos e de políticas, aos profissionais que atuam nos setores públicos e privados, aos movimentos sociais, entre outros, né? Então, sobre essa frente, é importante, né, que a categoria entenda com clareza os objetivos e a intenção, né, dessa demanda. E ele, né, volta aí para trazer para os assistentes sociais a necessidade de entender, né, a riqueza dessa frente de trabalho, tá? Mas sempre na perspectiva do trabalho coletivo, né, para que a assessoria não vire um sobretrabalho e nem constitua uma ação episódica, né, que obviamente isso obviamente não estaria contribuindo, né? Então, é a partir dessas experiências, né, que ele vai citar aí algumas estratégias que devem ser observadas quando se trata de assessoria e consultoria. O primeiro ponto, né, é o entendimento, o desvelamento do porquê da assessoria, né? Então, a gente precisa entender que existe, né, uma condição que recruta o assessor, que é o quê? Propor solução por meio de correção de problemas, tá? Isso ele está dizendo que vem da área da administração de empresa, tá? Mas ele defende que o assessor pode ser aquele que vai gerar mudanças, né, em relação ali aos seus assessorados, né? E quando isso chega dentro de uma equipe, né, obviamente, é no sentido de trazer uma transformação da própria direção do trabalho que está sendo ali direcionado, né? Então, é muito importante que os assessores tomem muito cuidado com as demandas que inicialmente são solicitadas. Não que essas estejam erradas, mas quase sempre são apenas expressões, partes fenomênicas da demanda real da assessoria, tá? Para tanto, se faz necessário, por parte da assessoria, um profundo estudo da realidade, de preferência em conjunto com a equipe que será assessorada, para a partir daí construir, né, ali soluções conjuntamente. E aí ele vai dar aqui o exemplo, né, da Vasconcelos, citando ali aquela condição, né, do estágio, né, e que também pode ter aí uma condição de pesquisa, né? E aí ele vai dizendo que muitas vezes é a tentação de pôr logo a mão na massa, né? Ou seja, iniciar logo a assessoria, sobretudo pela habitual ansiedade de quem será assessorado, né? Mas as equipes, né, os profissionais que atuam com o trabalho da assessoria precisa ter essa cautela de identificar, fazer um diagnóstico inicial, primeiro do trabalho que está sendo demandado, como ele alerta aqui, e segundo, né, para entender, né, de onde surge essa demanda. Então, ele volta a reiterar: o assessor é um sujeito propositivo, mas que só terá êxito nessa atividade se tiver interlocução com quem assessora. Para tanto, fundamental é a adoção de estratégias de trabalho participativa, né? Aí vai citar aqui a Abreu, que a gente já até estudou o texto aqui da Abreu, está lá na plataforma, e ela fala da dimensão educativa do serviço social, né? E, obviamente, né,
essas práticas participativas, elas podem ser incorporadas à prática, né, da assessoria. Aqui estão falando da dimensão, né? Almeida, né, na sua experiência de assessor de equipe e serviço social, né, o professor Ney Luiz faz muita assessoria e consultoria, né? Tem experiência. Ele vai dizer que, ao encontrar com a demanda de pesquisa, tem provocado uma reflexão sobre o trabalho profissional. Para tanto, lança a mão da construção de um fluxograma da trajetória do usuário nos serviços. Assim, identifica o autor, junto com a equipe que assessora, diferentes lacunas do trabalho coletivo, portanto, não só da atuação profissional dos assistentes sociais, que, em geral, impactam negativamente na vida do usuário e devem ser tratadas antes mesmo da constituição das equipes de pesquisa. Nesse processo, segundo o autor, várias das lacunas são enfrentadas por meio da capacitação no bojo do processo de assessoria. Né? O professor Ney chega lá, né, vamos ver aqui o percurso do usuário na instituição. E ali ele já vai, né, encontrando o caminho, as bases, para que essa assessoria possa estar aí sendo feita. Né? A Freire, né, que tem uma discussão aí da parte do serviço social na área produtiva, vai falar que na assessoria, né, permite a implantação de novos projetos ou de reestruturações, né? Nesse tipo de demanda, né, a assessoria, né, vai lidar com um espaço contraditório, onde vai ter empresários de um lado e trabalhadores de outro, né, com interesses distintos, né? Então, o assistente social assessor aqui poderá contribuir efetivamente com o favorecimento dos interesses dos trabalhadores, né? Então, vocês percebam aí como que tem também uma função política o trabalho da assessoria e consultoria quando ele tem uma base teórica, né? Bravo e Matos, né? Maria Inês e Matos, que também tem muita experiência de assessoria, né? Sobretudo na área da saúde, eles vão relatar aí demandas que surgem, né, a partir da capacitação de conselheiros, né? E aí eles percebem com a experiência deles, né, que muitas vezes eles são recrutados, né, para realizar capacitação, né, como se isso fosse resolver o problema, mas que muitas vezes o problema é de ordem política, né? Então, olha aí, é necessário que o assessor saiba aonde ele está pisando, né? E aí o assessor vai lá, discute os conteúdos do curso, né? Mas tem outras situações, como, por exemplo, a construção dos planos municipais de saúde, né, que são bem importantes também para que o trabalho, né, possa ter aí uma envergadura. E aí, né, ele vai dizer que os exemplos acima demonstram a riqueza das possibilidades de estratégias participativas. Estas devem ser criativas e não normativas, sendo a realidade os objetivos que determinam como e de que forma, né? Então, né, uma vez atingido o objetivo principal ou não da assessoria, esta necessariamente não se acaba, né? Ela pode ser um processo contínuo, dinâmica, né, de troca de conhecimentos, né? E que, obviamente, periodicamente vai demandar aí uma avaliação, né? Obviamente, a gente já entende que o papel do assessor nunca é ser neutro, né? Ao contrário, o profissional é credenciado para ser assessor porque há um reconhecimento da sua capacidade, né? Da sua perspectiva crítica, dentro dos pressupostos de democracia, né? Então, né, veja só, a gente precisa sempre estar alinhado com o projeto ético-político. Então, né, já que em via de encerramento do que o autor está trazendo, ele acredita que todo o processo de assessoria, planejamento, desenvolvimento, seus impasses, avanços e etc., devem ser avaliados e registrados. Há um conjunto de conhecimentos que, na prática da assessoria, gera que merece ser socializado. Assim, se o assessor estiver atento, pode,
em conjunto com quem assessora, construir documentos com diferentes perfis e profundidades, com textos educativos, panfletos, artigos. Esse material deve alimentar o conhecimento acadêmico, mas, em geral, deve ser socializado com sujeitos fundamentais desse processo, que são as equipes ou profissionais assessorados, né? Então, aqui ele vai fazer uma recuperação, né, daquilo que foi dito adiante, né, mostrando aí a necessidade do adensamento dessas reflexões sobre a assessoria e consultoria no serviço social. E aí, pessoal, o que vocês acharam do texto?